8. E diz assim: Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembre-se como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Esses 40 anos, durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiram não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige um filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor seu Deus, pois Ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões, de fontes que jorra água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor nosso Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Amém? Aqui está a promessa do Senhor. O Senhor estava ministrando ao meu coração, irmãos, porque eu passei um tempinho aí de deserto. E eu estou sempre em deserto. E eu sempre vejo pregadores falar que deserto não é lugar para ficar, é lugar de passagem. Isso quem determina é Deus, né? E eu perguntei ao Senhor, porque desde que eu me converti, eu acho que eu vivo mais dentro de deserto do que fora dele. Só que a gente tem uma visão de que deserto é um lugar de punição, é um lugar de castigo, e deserto não é isso. Deserto é um lugar onde Deus coloca o seu povo para amadurecer, para aprender, porque Ele fez a promessa para o povo dele de dar uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera. Mas o povo, será que estava preparado para entrar nessa terra? Será que estavam amadurecidos para entrar nessa terra e administrar bem essa terra? E assim é nas nossas vidas também. Eu creio que todo mundo aqui tem uma promessa de Deus, recebeu uma promessa do Senhor. Eu tenho muitas promessas, mas aí eu pergunto, estou pronta eu para tomar posse dessas promessas hoje? Tenho maturidade para receber aquilo que o Senhor prometeu que ia me dar? Às vezes ela ainda não chegou na minha vida porque eu ainda não estou pronta para administrar aquilo que o Senhor tem para me entregar. Amém? Por isso a gente não pode murmurar, não pode reclamar. Deus sabe o que está fazendo. Todos conhecem a história do povo hebreu. Jacó tinha 12 filhos. Ele tinha José, filho de Raquel, de José com Raquel, tinha os outros filhos com a Lia e as concubinas dele. E José perdeu Raquel no segundo filho que eles tiveram, né? Ela teve Benjamim, se eu não me engano, né? O segundo filho deles. Teve Benjamim, Raquel morreu. E muitos falam que que Jacó paparicava José, que José era o queridinho. Mas assim, hoje, dentro da situação que eu vivo, eu vejo de uma forma diferente, porque José e Benjamim eram órfãos de mãe. Será que José também não se aproximava mais, não estava mais ali perto, porque os meninos não tinham a mãe ali perto? Porque hoje minhas filhas não têm pai, e eu me esforço para fazer o papel dele na vida delas. Eu sei que eu não vou conseguir fazer igual, mas eu tento suprir essa carência na vida delas. É normal, qualquer pai, qualquer mãe faria isso. Um homem viúvo também, que perdeu a mulher e tem 2 crianças pequenas, porque Jacó era novo, José era novo, ele devia ser o quê? Um adolescente que estava indo para a juventude. Perdeu a mãe, talvez Jacó ficasse mais em cima ali, mais de perto, por conta dessa orfandade na vida desses 2 filhos. Isso é o que eu vejo hoje, né? Enfim, os irmãos de José tinham ciúmes por conta desse tratamento diferenciado.
Deus deu 2 sonhos para José, vendo os feixes dos irmãos, do pai e da mãe se prostrar diante do feixe dele, vendo o sol, a lua, as estrelas se prostrando diante dele. Aquilo não foi visto com bons olhos perante a família, nem Jacó também entendeu, mas era o Senhor falando com José, era uma promessa que o Senhor estava dando a José. Talvez isso foi o que deu a perseverança para José conseguir viver ali na prisão, conseguir passar por tudo aquilo que ele passou, que foi difícil. Ele era um menino ainda, né? Um rapazote. E, irmão, dura coisa e triste coisa é que os irmãos tinham ciúmes. Jacó mandou ele ir lá ver o que os irmãos estavam fazendo, né? Que eu acredito que eles estavam trabalhando. E mandou José lá dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. Os irmãos viram e todo mundo já sabe o desfecho, né? Eles tinham ciúmes, não se sentiam bem com a presença de José e jogaram ele na cova lá. E graças a Deus não mataram, mas veio um povo, pegou ele e levou ele para ser vendido. E todo mundo conhece a história de José. José foi preso. José viveu numa casa, depois ele foi preso injustamente, acusado de ter assediado a mulher de Potifar. Não era verdade, ele fugiu, ele não caiu nessa tentação. Foi preso injustamente. Gente, dura coisa é você receber uma culpa que você não tem. Eu, pelo menos, eu detesto que alguém fale que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Eu fico arara com isso. Imagina ele ser acusado de que mexeu com a mulher daquele que era a autoridade onde ali ele estava, né? Mas ele passou por isso, foi preso injustamente. Uma coisa é quando a gente merece, a gente fez por onde, mas ele não tinha feito por onde, foi preso, viveu ali, até que conheceu 2 servos de Faraó que foram presos, e ali esses 2 servos tiveram um sonho, cada um teve o seu sonho, e Deus era com José, José interpretou. Quando eles foram de volta lá para o palácio, José falou: não te esqueces de mim. Até o dia que Faraó teve um sonho, e ninguém sabia interpretar, ninguém sabia dizer o que era, mas o próprio Faraó, que não temia a Deus, ele sabia que tinha uma mensagem ali. E ele pegou e chamou os ministros dele lá para ver se alguém sabia interpretar aquilo, e ninguém conseguia interpretar, porque aquela mensagem era de Deus, né? Os serviçais, um dos serviçais que permaneceu vivo lá, que José interpretou o sonho, lembrou de José, tem um rapaz preso lá e ele interpreta sonhos. E José foi lembrado e manda chamar José. E dali, naquele dia, José acordou prisioneiro e depois virou governador, porque Deus faz isso. Né? Ele dormiu prisioneiro e acordou no outro dia governador. Por conta de Deus ser com ele, ele interpretou todo o sonho, e além de interpretar todo o sonho, Deus deu sabedoria de como administrar esse tempo, o tempo da fartura e o tempo da escassez que ia aparecer. E José foi bem sucedido nisso, porque ele fez de acordo com aquilo que Deus mostrou. Quando a gente anda em obediência ao Senhor, não tem como não frutificar. José frutificou porque em todo o tempo ele andou em obediência. Ele tinha tudo para ser um cara revoltado, para ser um bandidão da época, mas ele preferiu continuar em obediência ao Senhor. Mesmo no sofrimento, mesmo vivendo castigos que não era merecido, ele permaneceu na presença do Senhor. É uma lição que a gente deve extrair dessa palavra, né? O povo de Deus teve fome, José estava lá governando o Egito, e o que aconteceu? Aonde estava o pai dele e os irmãos dele, teve fome, não tinham o que comer, tiveram que ir para o Egito, e foram para o Egito. Todo mundo já conhece a história, hoje tem novelas, seriados que contam isso. E foram lá, e foram recebidos, houve a restauração da família, de José com a família, e o povo de José habitou lá no Egito. E os anos se passaram, aquele faraó que foi amigo de José, ele morreu. E o outro faraó que foi levantado não conhecia José, não sabia da história e começou a oprimir o povo de Deus, né? E o povo de Deus se tornou escravo lá no Egito. E a gente já sabe da história, né? Está lá em Êxodo. Esse povo se tornou escravo, debaixo de opressão, sofrendo, apanhando, fazendo a obra lá, fazendo cimento, tijolo. E Faraó viu
que o povo hebreu era um povo que se multiplicava, era um povo forte, é um povo que chamava atenção e teve medo. O que aconteceu? Um decreto, a criança que nascesse, fosse menino de 0 a 3 anos, tinha que ser morto. Para quê? Para que não crescessem e se multiplicassem mais do que já estavam se multiplicando. E aí o que acontece, gente? Joquebede, né, a musiquinha que a Joyce adora cantar, Joquebede tentou esconder Moisés, ele nasceu menino, e Joquebede fez de tudo para esconder Moisés. Acho que, se eu não me engano, 3 meses ela conseguiu, depois ela já não estava conseguindo mais. Foi aonde ela foi inspirada a fazer um cestinho, colocar Moisés dentro e colocar no rio Nilo, porque para os egípcios o rio Nilo era um deus. Então, se viesse alguma coisa daquele rio, para eles, os egípcios, aquilo era um presente, independente da criança que está ali ser hebreia ou não, eles receberiam aquilo como um presente. Deus é Deus de estratégias, né? Quando a gente pede estratégia, o Senhor dá. E o Senhor colocou isso no coração de Joquebede. Joquebede fez isso, a irmã de Faraó achou aquele cestinho, a irmã de Moisés estava ali observando e deu tudo certo, e Moisés cresceu ali no palácio de Faraó. Olha que engraçado, determinou que tinha que matar todos os meninos hebreus, mas Deus pegou um e colocou lá dentro da casa de Faraó. Deus é Deus, né? E ali Moisés cresceu, sabendo de toda a ciência lá, de toda a cultura dos egípcios, cresceu ali, até o dia que eu acredito que ele começou a ter a sua crise de identidade, porque ele deveria perceber que ele era um hebreu. E Deus tinha um chamado na vida de Moisés, né? Ele seria o libertador daquele povo. E aí o Senhor chama Moisés, Moisés mata alguém lá e foge para onde? Para o deserto. E é de deserto que eu quero falar hoje. Como eu disse, às vezes a gente acha que deserto é um lugar de castigo, é um lugar de punição. Não, deserto é um lugar de preparação. Porque toda vez que a gente percebe que Deus vai cumprir uma promessa na vida de alguém, a gente antes passa por um processo, né? É gostoso passar pelo deserto? Não, não é gostoso passar pelo deserto. Mas é necessário passar por ele, senão a gente não amadurece. E aí o povo se multiplicou, Deus usou a vida de Moisés para libertar aquele povo, porque a palavra diz que o clamor daquele povo diante do sofrimento, debaixo da mão dura de Faraó, chegou diante de Deus. Deus levantou Moisés, tirou o povo de lá, o povo teve alegria de ver aquele mar se abrir. Quando se depararam com o mar vermelho, eles viram aquilo. Gente, eu fico tentando imaginar o que é ver um mar se abrir e você passar em seco no meio. Eles vivenciaram isso e continuaram indo, sendo direcionados por Moisés, né? E Moisés sendo direcionado por Deus. Só que passando pelo Mar Vermelho, logo eles entraram no deserto. Aí fala, meu Deus, já coitado desse povo, né? Já estava debaixo de uma aflição, debaixo de um jugo, de escravidão. Ainda ter que passar pelo deserto? Sim, irmãos. Precisavam passar pelo deserto, por quê? Esse povo que estava saindo dali não era só 100, 200, era muita gente. Era muita gente saindo dali. E aí o que acontece? Muitos ali começaram a aderir a adoração a outros deuses. A gente, quando começa a viver dentro de outras culturas, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba absorvendo isso. E muitos ali já estavam absorvendo as culturas lá do Egito, né? Idolatria, muitas outras coisas. E aí o Senhor tinha necessidade de fazer aquele povo passar pelo deserto. Para quê? Para que eles fossem refinados, para que eles fossem apurados, para que eles fossem preparados para entrar na terra que manava leite e mel. Aí, como eu disse, deserto não é terra de punição, de castigo, não, é terra de preparação, mas também é terra de ver o sobrenatural. Porque eu nunca vi maná cair do céu, vocês já viram? Eles viram. O Senhor alimentou aquele povo no deserto, com o maná que vinha do céu. E na sexta-feira ainda dizia assim, na sexta peguem porção dobrada, porque havia aquela situação de guardar o dia de sábado, então sábado não podia trabalhar. Então Deus falava, sexta-feira peguem porção dobrada e a comida de sábado já pega na sexta, né? Então o povo já fazia isso e nos outros dias não podia armazenar comida, porque o que acontecia? Ela estragava,
Porque ali no deserto, Deus queria ensinar aquele povo a depender dele, certo? Aí eu queria falar algumas coisas sobre o deserto geograficamente, né? O deserto, ele é um lugar de temperatura durante o dia. Acho que a Cristina conheceu o deserto, né? O deserto durante o dia, pelo que eu andei pesquisando, diz que o calor é intenso, é muito forte, é insuportável. E à noite é muito frio. Então oscilava, né? De manhã, durante o dia aquele calor insuportável e de noite aquele frio insuportável. E o povo passou por isso. Mas eles viram a glória de Deus, porque o Senhor se fez de nuvem durante o dia, para que eles não, né, ficassem debaixo do calor escaldante, e o Senhor ainda usava aquela nuvem para guiá-los no caminho. E durante a noite, irmãos, ele se fazia de coluna de fogo, não só para iluminar o caminho, porque no deserto também tem animais peçonhentos, tem serpentes, tem escorpiões, tem toda sorte de animais que é perigoso morder, se aproximar e morder. E aquela coluna de fogo durante a noite não só iluminava o povo e guiava, mas também afastava os bichos daquele lugar, né? Para que o povo tivesse em segurança. E ali o povo viveu e viu o sobrenatural de Deus. Deserto não é lugar de sofrimento. Deserto não é lugar da gente ficar murmurando e ficar se lamentando. Houve um tempo aqui que o povo falou: ai, Moisés, tu nos trouxe, nos tirou da terra do Egito para morrer aqui passando fome. Ai, que saudade das cebolas, das comidas de lá. Eles tinham comida, mas eram escravos, não tinham vontade própria, eram, né, escravos, não tinham liberdade. E o Senhor estava preparando esse povo para adquirir liberdade. Amém? E o deserto tem temperaturas muito altas durante o dia, temperaturas muito baixas durante a noite. E deserto é um lugar onde a gente tem que se aproximar mais de Deus. Deus conduziu o seu povo pelo deserto para que o povo se aproximasse mais dele, para que o povo, né, se achegasse mais a ele. E eu não estou julgando aquele povo não, porque se eu estivesse lá eu estaria agindo da mesma forma, porque nós somos seres humanos todos iguais. E ali Deus fez muita coisa, Deus fez milagres, Deus produziu o maná para eles, o Senhor deu cordonizes, carnes, eles viveram de proteína e carboidrato. O Senhor fez sair água da rocha, o Senhor fez muitas coisas naquele lugar. E ainda assim o povo preferia estar no Egito. E muitas das vezes nós somos assim. O Senhor está nos conduzindo pelo deserto e a gente esquece os milagres que Deus tem feito no nosso deserto. Eu tenho muitos milagres para contar do que Deus fez nos meus desertos. O Senhor fez muitas coisas nos desertos que eu passei, e eu acredito que Deus fez muitas coisas nos desertos que vocês passaram, mas nós temos a memória muito curta, nós esquecemos muito rápido das coisas que Deus fez, assim como esse povo, nós não somos diferentes. O que nos mantém vivos é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Amém? Então, o deserto é um lugar de se sentir um pouco só, porque lá no deserto, não é que nem aqui, né, cheio de gente para todo lado, não. Lá, por ser um lugar difícil, não tem muita gente, né? E é um lugar que não é de se plantar. Lá, pelo que eu pesquisei, só alguns tipos de planta que nascem no deserto. Então, lá não é um lugar de plantio. O povo de Deus não passou no deserto para plantar. O povo de Deus passou pelo deserto para ser moldado. Não era lugar para plantar, era para continuar andando e absorvendo o que Deus estava ministrando na vida deles. E muitas das vezes nós estamos no deserto, queremos plantar, queremos colher, mas não é lugar para isso. Deserto é lugar de aprender alguma coisa que Deus está tentando passar. E o Senhor foi falando isso ao meu coração, porque não é pecado. A gente não deve questionar a Deus, mas a gente pode perguntar: Senhor, para quê? O que está faltando mudar em mim? O que o Senhor quer mexer na minha vida? Por que eu não consigo sair? Porque eles ficaram 40 anos dando volta no mesmo lugar. Gente, imagina, 40 anos no mesmo lugar. 40 anos no mesmo lugar. Imagina você fazer esse caminho, esse percurso toda hora, todo dia, da sua casa até aqui. Uma hora é enfadonho, é rotina, é enjoativo. E eles ficaram 40 anos fazendo essa volta, 40 anos, e mesmo assim não aprenderam, porque a palavra diz
que aquela geração mais antiga teve que morrer para que o Senhor pegasse a nova geração e ensinasse a partir dali as coisas que era necessário ser aprendidas. E eu peço nessa noite, em nome de Jesus, que nós venhamos ser pessoas que aprendam, pessoas que sejam aprovadas, pessoas que aprendam aquilo que o Senhor está ensinando no deserto. Amém? Não quero ficar 40 anos no deserto e eu não quero que os irmãos também fiquem, né? O Senhor tem promoção para nos dar. E lá no deserto, irmãos, a primeira coisa que Deus queria ensinar para aquele povo era a dependência. A dependência. Porque a dependência de Deus gera vida. Quando a gente depende de Deus, isso gera vida para a gente. Mas quando a gente quer ser independente de Deus, isso gera morte. A gente viu isso lá no Jardim do Éden, né? O homem, a mulher quis saber as coisas que Deus sabia, porque foi isso que Satanás ofereceu para eles. Olha, ele não quer que vocês comam para vocês não saber as mesmas coisas que ele sabe. E o homem foi lá, a mulher foi lá, comeu, e o homem também comeu, e hoje a gente está aqui, né? Vivendo as consequências disso. A independência de Deus gera morte, mas a dependência de Deus gera vida. Amém? Então, se hoje você está num deserto como eu, a primeira lição é: o Senhor quer te ensinar a ser dependente dEle. Não seja dependente da força do seu braço, do seu intelecto, seja dependente do Senhor. Amém? Segunda coisa que a gente tem que aprender dentro de um deserto é vencer as tentações. O Filho de Deus, após ser batizado nas águas por João Batista, o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. E Jesus ele foi conduzido ao deserto para ser tentado. E a gente conhece a história, ele foi tentado em todas as tentações, senão ele não teria nos salvado na cruz. Mas ele foi tentado e não cedeu a nenhuma tentação. Ele venceu todas as tentações. E por isso hoje estamos aqui. Então o deserto também é lugar de aprender a vencer as tentações. Porque o inimigo lança tentações na vida da gente. Terceira lição que a gente aprende no deserto: resolução de problemas. Elias, após ser condenado injustamente à morte, ele vai ao deserto sem intenções de seguir com sua vida, queria morrer. No entanto, Deus dialoga com Elias no deserto e restaura Elias. Então, assim, terceira lição é resolução de problemas. Deus ajudou Elias a resolver essa crise que ele estava vivendo. E a quarta lição que a gente tira também dentro do deserto é ter esperança. Irmão, se a gente não tiver esperança, a gente morre. A gente precisa ter esperança e a gente precisa saber sonhar. Sonhar em Deus, não é sonhos mirabolantes que a gente acha que... Sonhar em Deus: Senhor, conduz os meus sonhos. Senhor, esse é meu sonho. Tu abençoa meu sonho? Tu está nesse sonho? O Senhor vai falar, né? Não, filha, eu não quero isso para você, eu quero isso. Não venhamos perder a nossa esperança, porque nos dias de hoje, a primeira coisa que o inimigo está tentando matar em nós é a esperança. E a quarta lição é ter esperança. Josué é um homem que passou pelo deserto, enfrentou um momento desafiador, mas em nenhum momento ele perdeu a esperança. Ele era muito positivo, tinha muita fé em Deus. Em nenhum momento ele perdeu a esperança em Deus e foi recompensado quando liderava o povo de Deus na conquista da terra prometida. Ele viu a terra prometida porque ele teve esperança. Amém? Não esqueçam, irmãos, deserto não é lugar de punição, não é lugar de castigo, é lugar do Senhor nos amadurecer, é lugar do Senhor nos peneirar, porque às vezes estamos trazendo com a gente coisas que não são necessárias e não podem entrar na terra prometida. Então, hoje eu tenho aprendido a louvar o Senhor no meu deserto. É difícil, não é fácil não. Cada um sabe o deserto que passa, né? Cada um sabe as dificuldades que enfrentam. É uma coisa muito pessoal. Como eu disse, eu sempre estou em desertos. Eu até dizia: Senhor, eu devo ser uma pessoa muito difícil, porque toda hora eu estou em deserto. Mas o Senhor tem mudado a minha visão. O Senhor tem me levado a vários tipos. Aqui a gente na Bíblia conhece vários desertos, vários tipos de desertos. E cada um deles tem uma história e tem um ensinamento. Então o Senhor tem mudado a minha visão. Se eu estou no deserto, é para ver o sobrenatural dele, é para ver milagres, é para ver a providência dele, é para depender dele e aprender essas 4 lições.
Amém, irmãos? Não reclamem quando estiver no deserto. Louve e adore ao Senhor. Levante altares no meio do deserto. Amém? Porque conforme a gente vai andando de acordo com a vontade de Deus, a gente não vai ficar 40 anos dentro do deserto. Ele vai ser bem rápido. E nós logo entramos na terra prometida. Eu não sei qual é a terra prometida que Deus tem para vocês, mas é necessário passar pelo deserto. E não veja o deserto como algo negativo, veja como algo positivo. O Senhor está trabalhando nas nossas vidas, o Senhor está forjando algo nas nossas vidas, amém? Você consegue detectar o deserto da sua vida? Vamos ficar de pé? Se você consegue detectar o deserto da sua vida, coloque esse deserto no altar e glorifique e agradeça. Senhor, eu quero ver o seu sobrenatural. Eu quero depender de ti. Eu quero ver, Senhor, a tua mão agir. Eu quero ver a coluna de fogo. Eu quero ver a tua nuvem de glória. Eu quero ver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para proporcionar na minha vida nesse deserto. Essa é a palavra que Deus dá. Esse deserto que você está visualizando na sua vida, levanta um altar nele nesse momento, entrega ao Senhor, convida o Senhor a estar contigo nesse deserto. Abra o coração para que o Senhor ministre a sua vida. A terra que mana leite e mel na sua vida está logo ali. Se você aprender logo o que o Senhor quer te ensinar, logo essa terra estará nas tuas mãos. Logo você será introduzido nessa terra que mana leite e mel. Amém?